Olá pessoal, sou o professor Ederson da Costa, sou mestre em computação aplicada e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o metaverso. Vamos desmistificar um pouquinho aí o que é o metaverso, falar um pouquinho dos conceitos do metaverso, falar as tendências, falar as empresas que estão por trás aí do metaverso. Bom, o que vem a ser o metaverso? Bom, o metaverso nada mais é do que uma nova realidade, né? Que se precisa aí, o pessoal estão querendo aí substituir a internet como a gente conhece hoje, né? Nada mais é do que unir a simulação virtual com a realidade prática, né? Permitir novas funções, operações dentro da rede de computadores. Esse é o conceito principal aí. Substituir a internet como a gente conhece por uma internet mais imersiva, né? Colocar o usuário dentro da internet. Bom, o ambiente virtual no metaverso ainda está um pouquinho indefinido, né? E que recebe essas conotações aí de metaverso, mas os serviços propriamente ditos ainda estão bem engatilhados, ainda estão iniciando ainda no metaverso, né? O que sabemos é que o desenvolvimento tem que ser em software 3D, né, de 3 dimensões. O desempenho, um alto desempenho espera-se, né, para uma melhor imersão aí do usuário. A experiência do usuário para que ela ocorra aí de forma mais perto aí do real, mais perto da prática, né? E o metaverso ele também está incluído na Web 3.0, que consiste aí em tecnologia 5G, inteligência artificial e agora o metaverso também. Bom, de onde surgiu o termo metaverso? Ele iniciou lá em 1992 com o escritor norte-americano Neil Stephenson. Ele escreveu a novela aí, Snow Crash, que nada mais era do que uma espécie de espaço virtual coletivo, onde as pessoas convergiam aí com a realidade, entre a realidade e o virtual, né? Usavam aí, se a gente for fazer uma analogia com os termos mais atuais, a gente poderia fazer uma analogia lá com o filme Matrix, né? Onde a pessoa sai da sua realidade e vai para o ambiente virtual ali. Bom, aí em 2018 o termo metaverso também foi aplicado no filme do Steven Spielberg, o Ready Player One, que foi justamente uma adaptação do livro de Ernest Cline, foi publicado em 2011, também falava um pouquinho do metaverso, incluía o usuário ali, a experiência do usuário dentro de um ambiente virtualizado. Bom, mas a popularização do metaverso, ela se deu com o videogame Fortnite, onde tinha interação das pessoas ali com o game, né, com a tecnologia, e o Fortnite conseguiu esse feito justamente porque ele criava vários eventos ali que juntavam milhões de usuários de todo mundo ali para algum evento, né, criado dentro do Fortnite, dentro do próprio jogo. E se popularizou mais ainda quando surgiu a pandemia, né, do Covid-19, que as pessoas não podiam sair de casa, né, e os artistas de renome aí começaram a atuar dentro do jogo, de forma ao vivo ali, criando shows. Artistas como Marshmello, Travis Scott, Snoop Dogg, Ariana Grande, né, se a gente falar só de carreira internacional, mas tiveram alguns artistas brasileiros também nessa pegada, mas o que popularizou mais foi justamente esses artistas de renome. Bom, no Brasil, a dupla eletrônica Dub Dogs foi uma precursora aí do metaverso. O projeto deles foi criar um terreno dentro da The Sandbox, que é uma proprietária aí do metaverso, né, que vende terrenos aí dentro do metaverso. E essa dupla ela criou atividades dentro do metaverso, como jogos, batalhas e os shows da dupla, né? O show acontecia como um show normal, ele tinha um calendário lá, a pessoa tinha que entrar nesse show, né? Ir lá na data especificada, na hora especificada e assistir o show. Assim como ocorre na vida real, né? Comprar o ingresso do metaverso e assistir esse show. Bom, e quais as aplicações do metaverso? Como eu disse, o metaverso ainda é uma ideia, né? Não tem muitas coisas concretas ainda, mas cada vez está mais palpável, né? De acordo com o progresso aí da tecnologia, ela vem numa crescente. Ainda está longe de fazer parte do nosso cotidiano, né? Por N motivos, aí, pelas tecnologias abrangentes, a internet, a velocidade da internet de uma forma geral ainda não é suficiente para a gente falar que o metaverso vai se consagrar, né? Muitos locais ainda não temos tecnologias de internet de alta velocidade, né? O 5G chegou agora há pouco aí na grande parte dos locais do mundo todo, mas estamos numa crescente, né? E quais seriam essas aplicações? Quais experiências poderíamos viver no metaverso, né? De forma prática? Bom, os jogos já estão dentro do metaverso, né? A gente já visualiza que os jogos já estão dentro do metaverso. Já temos diversas experiências totalmente imersivas, né, no qual o usuário ele faz parte do jogo, ele é um player, ele é um objeto dentro do jogo, ele faz parte do jogo. Numa luta, por exemplo, ele é um lutador.
Shows a gente já tem, parques, né? Então a gente consegue já entrar em alguns shows dentro do metaverso. O cantor ele faz o show, coloca lá seu calendário, lá a pessoa vai na data programada, na hora programada, assiste o show como se estivesse ao vivo, tem interação com o público ao lado, tem interação com o cantor, né? Visita parques também, isso já é frequente aí dentro do metaverso. A gente consegue visitar de forma virtual, mas imersiva, né? Como se você estivesse localmente ali, tem uma experiência diferente ali. Qualquer parte do mundo aí já tem alguns exemplos aí de metaverso, visita a parques. E futuramente, num futuro próximo, acredito que até fora do globo, né? Fora do mundo, né? A gente já tem tecnologias aí imersivas que podem alcançar em outros planetas, por exemplo. No caso de Marte, aí já tem algumas ideias para visita a Marte e tal. Então, a tecnologia pode chegar lá e o usuário ter essa imersão dentro de um outro país, de um outro mundo. Desculpa. Bom, com relação ao work, com relação ao trabalho, já é possível criar seus próprios espaços de trabalho, né? Espaços de reuniões, criar salas de reuniões, aproximando de forma virtual os participantes. Quando a gente fala aproximando, assim, dá uma sensação de que, como que eu vou aproximar se é virtual? Mas se a gente for parar para pensar, as reuniões hoje já acontecem todas de forma virtuais, né? O metaverso veio para trazer alguma forma de aproximação com relação aos avatares, né? Você consegue criar uma mesa de reunião, você olhar para a pessoa do teu lado, talvez sentir a sensação que ela está tendo ali, ter uma aproximação nesse sentido. O Facebook já está trabalhando muito nisso, né? Nessa criação desse metaverso voltado para o work, tá? O que a gente poderia ter com relação às compras? A gente poderia interagir com as marcas, né? Direto com o fabricante, adquirir objetos reais, virtuais, né? A gente já consegue na internet adquirir objetos, né? Vai lá, analisa o produto e compra, né? Mas só que a gente não tem aquela experiência com o usuário ainda, como usuário, né? A gente não consegue, por exemplo, verificar em 3D ali, até consegue, né? Mas você não tem aquela experiência imersiva. Uma outra questão do metaverso é com relação às empresas, né, os investimentos que estão sendo feitos, né, que estão por trás aí do metaverso. A precursora, aí, uma das precursoras do metaverso foi a Epic Games, que começou com o Fortnite, começou com o game Roblox também. Em 2021, por exemplo, teve um investimento de $1 bilhão com tecnologias do metaverso. Outros grupos, outras empresas também se adequaram, se juntaram à Epic Games. A Sony Corporation, por exemplo, contribuiu na causa aí do metaverso junto com a Epic, com investimento adicional de $200 milhões. Então, tem uma crescente aí de investimentos aí no metaverso. O Facebook também entrou bem forte aí na questão do metaverso. Ele iniciou com a compra da empresa Oculus, que é a fabricante dos óculos da Quest, né, que são óculos de realidade aumentada. Então, o Facebook já comprou essa empresa, então está investindo forte também. E vem desenvolvendo diversas iniciativas pensando na criação aí do metaverso. A principal aí, acho que a mais importante aí, mudança aí que o Facebook fez com relação ao metaverso foi a alteração do seu próprio nome, a alteração da empresa, né? O nome passou a ser Meta, justamente por conta do metaverso. E o Facebook também vem investindo no Facebook Horizon, que é um videogame online que ele permite que o usuário crie seus próprios avatares, faça interação ali com objetos. E graças ao óculos, né, adquirido pela empresa recentemente, ele consegue aí ter uma imersão do usuário, ter aquela sensação de estar ali no momento, no local. Espera-se que o metaverso consiga 10 mil empregos na Europa nos próximos 5 anos para desenvolver justamente o metaverso. Bom, e quais tecnologias a gente precisa para ter o metaverso? O que é necessário para ter o metaverso? São várias tecnologias, né? São junções de diversas tecnologias. A principal delas é a velocidade da conexão, né? A rede. O 5G veio para solucionar esse problema, né? É uma rede poderosa e rápida, né? É utilizada nas redes móveis, que futuramente vai substituir a rede como nós conhecemos, que você passa um cabo lá dentro da sua residência, a tendência é que isso acabe. Então, portanto, é extremamente importante aí que a conexão de internet seja ultra-veloz, para que o usuário tenha essa experiência de estar mesclando entre a realidade virtual e a realidade do local. Bom, outra tecnologia é com relação aos óculos, né, de realidade aumentada. São alguns dispositivos do metaverso que a gente precisa, né? É necessário ter o óculos para o metaverso? Não, mas você não tem aquela imersão totalmente, você não tem aquela experiência do usuário. Se a gente for fazer uma analogia aí com relação ao óculos, que não é necessário, a gente pode comparar aí o Pokémon GO, que foi um game criado com realidade aumentada, no qual você utilizava só o celular. Então, não tem a necessidade de ter o óculos, mas o óculos facilita muito, tem uma experiência de usuário bem diferenciada.
Wearables inteligentes, né? Toda a vestimenta aí de realidade aumentada, isso é possível para que o usuário tenha uma experiência mais incorporada. Bom, outras tecnologias existem também de wearable, né? Por exemplo, as luvas de realidade virtual, luvas hápticas, né? Que tendem a sentir o objeto, né? Um objeto virtual você consegue sentir como se você estivesse apalpando esse objeto. Parece insano, né, a gente pensar nisso, mas empresas como a Haptics já oferecem aí suas linhas de interface para luvas hyperreals, né? Luvas reais mesmo. Bom, aí são N tecnologias, né, mas eu vou falar de 3 aqui que são extremamente importantes. O NFT, que assegura a origem e a propriedade de um conteúdo, seja ele digital, software, vídeo, né? Então eu consigo com o NFT assegurar que essa propriedade desse objeto pertence a um determinado cidadão. Outra tecnologia que a gente pode citar também é o blockchain, né? Que garante aí que você não vai ocorrer fraude dentro do metaverso. Por quê? O que é o blockchain? É um grande registro de transações, né? Ele vai documentando essas transações, ele é descentralizado, então isso impede também que ocorram fraudes, né? E eu acredito que a principal delas são as criptomoedas, né? Que é onde a gente consegue fazer as transações. Qualquer criptomoeda, na verdade, é qualquer forma de moeda digital ou virtual que usa criptografia, né, para garantir a realização das transações. Bom, e hoje, o que a gente tem de prático? Passeio ao shopping center, produtos virtuais, né? Então você vai lá, hoje já acontece isso, não utilizando o metaverso, mas a maioria dos usuários já tem essa experiência de vai lá no shopping, verifica seu produto lá, volta em casa e compra na internet, né? A ideia é essa do metaverso. Então você vai lá no metaverso, a ideia é você analisa seu produto lá de forma 3D, é atendido por uma funcionária representada de forma de holográfica, né? A experiência do usuário requer também que você vista uma determinada roupa, né? Por uma simulação. Você imagina você ir lá numa loja de sapato, de tênis, você conseguir através da realidade aumentada, com a virtual, ali, você conseguir experimentar um tênis no seu pé e verificar se é aquilo mesmo que você quer, né? De forma virtual. Então isso são o futuro aí do metaverso. E através de simulação ou mesmo efetuar a compra por um processo de confirmação biométrica ali, efetuar a compra. Bom, por conclusão, nós temos o seguinte: o metaverso é uma conjunção de tecnologias, né, para produzir versões de universos virtuais que proporciona ao usuário uma experiência imersiva, né, para que ele faça parte da internet, esteja dentro da internet, né, de forma coletiva e compartilhada. Porém, ainda é um mundo muito explorado. O que a gente tem, o que a gente vê hoje, em 2022, é o seguinte, é que tem várias empresas estão numa corrida aí pelo metaverso. A gente vê Facebook, a Microsoft, a Epic Games, vê o The Sandbox, várias empresas convergendo aí, tentando criar seu próprio metaverso, né? Porém, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, falar um pouquinho das redes de computadores, lá na época do ARPANET, quando começou a internet, por que a internet se popularizou? Simplesmente porque os fornecedores, as empresas, elas se uniram, né? Padronizaram a internet, por isso que ela cresceu e virou o que é hoje. No início lá do ARPANET, nós tínhamos lá, cada empresa fazia o seu protocolo, fazia o seu tipo de comunicação, e chegou um momento que ninguém se falava, porque cada um fez de uma forma e não se conversava. Então, o metaverso, eu acredito que tenha que seguir essa mesma síntese aí da internet, né? O pessoal se conversar e criar um único metaverso, porque se você for analisar cada um criar o seu próprio metaverso, talvez ele não cresça, não atinja o seu objetivo principal, que é alcançar todas as classes aí, todo mundo. Outra item importante que deve ser afirmado aqui é com relação ao custo, né? Hoje nós temos aí óculos de realidade virtual muito caro, né? Hoje a gente se baseia em óculos de realidade virtual da Oculus, chegando em torno de R$3.000, então ainda está um pouquinho inacessível aí com as classes sociais aí. Mas é um futuro próximo aí que tende a virar prática daqui a uns anos. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e nos vemos na próxima aula.